Vou colocar aonde agora? Na vertical, porque de lá que veio o ângulo. De lá veio o ângulo significa o arco auxiliar que vai nos ajudar é aquele cujo cosseno vale meio. Tá lembrado? Isso aí, João. Você também tem futuro. A resposta, π sobre 3 radianos, ou 60 graus. Como eu quero resolver entre 0 e 2π, então vou resolver com arcos em radianos. O arco auxiliar vai me ajudar e vai te ajudar em dizer que o arco vale π sobre 3. Cosseno de x igual a mais meio, mas não é isso que eu quero. Eu quero menos meio, o que eu faço? Transporto agora esse valor para onde? Esquerda, em cima do menos meio. Então, eu vou ter aqui resposta 2π sobre 3. E embaixo, π mais π sobre 3. π mais π sobre 3 dá quanto? 4π sobre 3. Então, a resposta para a equação cosseno de x igual a menos meio é 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Vamos agora resolver uma outra equação, um pouquinho mais complicada. Calma lá. Dá para ir mais devagar? Tá bom, skatista. Hoje eu vou te dar uma colher de chá, tudo bem? Vamos um pouquinho, então, mais devagar. Olha só, vou complicar um pouquinho, mas eu vou um pouquinho mais devagar. Então, vamos pegar a seguinte equação. O produto entre duas expressões. A primeira expressão, 2 vezes seno ao quadrado de x menos 1. E a segunda expressão, que está multiplicando a primeira, 4 vezes cosseno de x menos 2. Vou pegar essas duas expressões, multiplicar uma pela outra, igualar a 0. Calma, 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 skatista. Não é para ir multiplicando, não. Ô, professor, calma aí. Olha só, o que você vai fazer? Se as duas expressões estão multiplicadas e o resultado é 0, basta que uma delas seja 0. Como é que vamos resolver, então, esta equação? Igualando cada uma das expressões a 0. Igualo, então, a primeira expressão a 0 e igualo a segunda expressão a 0. E agora, então, vamos resolver essa primeira equação. Se seno ao quadrado de x igual a meio, então fica seno de x igual mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Se seno de x igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2, eu analiso esse número primeiro para saber se ele está compreendido entre 1 e menos 1. Raiz de 2 é 1,4 sobre 2 dá 0,7, que está compreendido no intervalo que eu quero. Ótimo! Então agora passo para a segunda fase. Qual é a segunda fase? Colocar os valores do seno no eixo vertical. Lembra? Seno está na vertical, sentado, sem sono. Isso aí, João. Tudo bem, galera? Vem comigo agora, então, para o gráfico, para vermos quais são os arcos onde o seno vale mais raiz de 2 sobre 2 ou menos raiz de 2 sobre 2. Nesse gráfico, o que nós percebemos? Raiz de 2 sobre 2 é acima de 0 e vai dar quais respostas? Olha só, tabela trigonométrica, o que nós vimos? Se o seno vale raiz de 2 sobre 2, então no primeiro quadrante dá π sobre 4. Eu vou usar este π sobre 4 com a família dele. Está lembrado da aula de famílias? Está lembrado? Isso aí. Π sobre 4 no primeiro quadrante, no segundo, 3π sobre 4. Joia! Π sobre 4, e aqui, π menos π sobre 4, fica quanto? 3π sobre 4. Está entendendo? Tá calmo aí, skatista? Ótimo, cara. Isso aí. Agora vamos resolver seno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2.
pego esse valor, coloco abaixo de zero e vou encontrar dois arcos no terceiro e no quarto quadrante. Os arcos que eu vou encontrar, deixei aqui marcado para vocês, fica mais fácil visualizar. Se aqui é π, se eu ando no sentido horário, mais π sobre 4, fica π mais π sobre 4, que dá quanto? 5π sobre 4. E vou agora marcar no quarto quadrante. Fica 2π menos π sobre 4, que dá quanto? 7π sobre 4. Ou seja, para escrever a resposta na prova, seno de x igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2, preciso responder π sobre 4, ou 3π sobre 4, ou 5π sobre 4, ou 7π sobre 4. Estes são os resultados da primeira expressão. Só que eu tenho ainda a possibilidade da segunda expressão ser zero. Vamos recordar qual é a segunda expressão? 4 vezes cosseno de x menos 2. Se esta expressão for zero, então eu concluo que cosseno de x igual a meio. Vamos de novo para o gráfico, só que agora resolvendo no eixo horizontal. No eixo horizontal, eixo dos cossenos, quem está com sono, vou marcar o meio no eixo x. Venho aqui no gráfico e visualizo o meio exatamente entre 0 e 1. Ótimo! Verificou que meio está entre menos 1 e 1? Você pode ir para o gráfico. Se fosse o número acima de 1 ou abaixo de menos 1, você não poderia ir para o gráfico. Então, se esse número está entre 1 e menos 1, vou responder com segurança. Se cosseno de x vale meio, vou no primeiro quadrante, pela tabela trigonométrica que nós decoramos, o x, o arco, vale π sobre 3. E na mesma tabela trigonométrica, nós vimos o quê? Que este arco corresponde aos seus familiares. Cosseno de x igual a meio, temos também um arco no quarto quadrante. Vem comigo no gráfico. Temos 2π menos π sobre 3. Dá quanto? Dá 5π sobre 3. E então, turminha, aprenderam a resolver agora seno e cosseno igualados a zero ou a outro número que está compreendido entre menos 1 e 1? Assim, já sabemos resolver algumas equações trigonométricas. Vamos agora aprender a resolver inequação em seno ou inequação em cosseno usando o método gráfico. Gente, primeiro vamos entender a diferença entre equação de igualdade e inequação, ou seja, que pode ser igual ou não, ou seja, pode ser menor ou maior que o resultado que nós estudamos. Vamos pegar o primeiro exemplo. Seno de x maior ou igual a meio. Como vamos resolver uma inequação? Então vamos colocar na nossa cabeça o seguinte. Para resolvermos equação, primeiro passo foi verificar se o valor do seno ou do cosseno está compreendido entre menos 1 e 1. Segundo passo para resolvermos equação foi colocarmos o valor do seno na vertical ou colocarmos o valor do cosseno na horizontal. A complementação deste segundo passo foi encontrar os arcos cujo seno tem aquele valor na vertical, encontrar os arcos cujo cosseno tem aquele valor na horizontal. E agora, para a inequação, como vamos resolver este problema? Seno de x maior ou igual a meio. Primeiro, vamos achar os arcos cujo seno vale meio. Vamos no gráfico, então, para observarmos o que vai acontecer. No gráfico, nós temos o valor do seno valendo meio.
vou e acerto a equação. Se seno vale meio, acho os arcos. Está lembrado? No primeiro quadrante, o valor do arco é quanto? Tabela trigonométrica. Quanto que é então? 30 graus em radianos. Π sobre 6 radianos. Vou agora para o segundo quadrante. Vem comigo. No segundo quadrante, nós temos π menos o arco do primeiro quadrante. Π menos π sobre 6, que corresponde a quanto? 5π sobre 6. Marco, então, os dois valores dos arcos, que vão corresponder ao valor de seno de x igual a meio. Então, este é o nosso segundo passo para a resolução de inequação. Até agora, é tudo igual. Equação e inequação. Em seno e cosseno, até esse momento, tudo igual. Mesmos passos. Agora tem o a mais. Então, em inequação seno ou inequação cosseno, eu tenho algo a mais para colocar, para achar a resposta. Pelo gráfico, eu tenho seno de x maior ou igual a meio. Meio está para cá. Pergunto, abaixo de meio é para baixo? Ridícula pergunta, né, professor? É claro, mas você precisa entender que acima de meio está para cima, certo? Ótimo, vem comigo. Seno de x maior ou igual a meio? Para cima. Para cima.